Vou passar para as nossas análises aqui. Queria começar, então, pela nossa professora Fernanda Manhota. Professora, esse caso repercutiu muito aqui nos Estados Unidos, inclusive com membros e autoridades e grandes nomes, tanto da esquerda quanto da direita, falando sobre o quanto um assassinato com motivações políticas é perigoso para a democracia dos Estados Unidos e também para o mundo todo. Como a senhora vê esse momento? Por que o nível de violência chegou a tal ponto? Pois é, Pri, boa tarde a você, ao Vitelli, a todos que nos acompanham no nosso videocast. Um prazer, uma alegria estar aqui, sentindo, claro, a falta dos nossos amigos queridos que desfrutam de suas merecidas férias, mas é uma oportunidade muito incrível poder dividir e aprender com vocês também. Olha, Pri, em primeiro lugar, acho que a gente precisa entender um pouco melhor, né, e caracterizar o que representa o Charlie Kirk nesse contexto da crise que se estabeleceu a partir da sua morte, né? Ele é um jovem extremamente influente, sobretudo entre os conservadores de menos idade nos Estados Unidos. Ele criou um movimento político que se desmembrou em múltiplas células e que hoje basicamente atravessam o país. Tem sido um dos principais e mais vocais, né, apoiadores do MAGA dentro do Partido Republicano, então inaugurou uma espécie de nova onda conservadora e particularmente conservadora nos costumes, né? Ele também é um representante muito ativo da renovada direita cristã nos Estados Unidos, que se ressignificou muito desde o começo desse século e, portanto, a capacidade de permear o debate público que o Charlie Kirk tinha e continua tendo mesmo após a sua morte é impressionante, né? É algo que mobiliza a opinião pública e que polariza ainda mais um país que a gente sabe já sofre com fissuras sociais das mais profundas. Eu diria que isso acontece não de forma isolada, mas na esteira de um aumento progressivo de violência política nos Estados Unidos, que também é, de certa maneira, reflexo desse cenário de radicalização que a gente tem assistido já nas últimas eleições e no decorrer dos vários governos. Estava separando uns dados aqui, porque realmente eles chamam a atenção, vou compartilhar com a nossa audiência. Para vocês terem uma ideia, só de 2021 para cá, vamos pegar aí o 6 de janeiro como um marco, né, desse processo, a gente teve, nesses poucos anos, né, mais de 300 casos de atos politicamente motivados, então registrados formalmente. Dentre eles, né, se a gente considerar só os últimos 6 meses, agora, desse ano de 2025, são 150 ataques politicamente motivados registrados, e isso envolve, né, violência contra governadores, prefeitos, chefes de vilarejos ou lideranças que vocalizam algum tipo de posição política. Quando a gente compara o que vem acontecendo em 2025 em relação ao mesmo período de 2024 ou 2023, o que nós verificamos no caso dos Estados Unidos é um aumento significativo, né, desse tipo de ocorrência, algo em torno na casa aí de 25% mais, né? Então, esse é um caso que ganha muita vazão e que, claro, sensibiliza grandemente as lideranças do Partido Republicano, sobretudo trumpistas, pela capacidade de penetração e de convencimento que o Charlie Kirk tinha, mas no final do dia não é um caso isolado, né? Ele é um caso que está inserido num contexto mais amplo de radicalização. Eu diria que hoje, pensando nisso, o que provavelmente deve haver como decorrência é, de novo, o debate sobre armas nos Estados Unidos, que não deixa de aparecer, né? Sempre aparece nesse tipo de circunstância, um debate sobre como evitar ou, de alguma forma, minimizar
a ocorrência de atos assim em ambientes públicos, né? A gente sabe que o próprio Trump, no comício durante a eleição, foi alvo de uma tentativa de assassinato, e de lá para cá tem sido recorrentes as discussões em torno de como melhorar a segurança desse tipo de ambiente para que esses episódios sejam minimizados ou evitados. E certamente, claro, vai haver um debate intenso sobre qual vai ser o futuro dessa organização, até então liderada pelo Charlie Kirk, né, a Turning Point USA, e os seus vários braços, né, inclusive os braços religiosos que existem por lá. Então, eu acho que eu começaria dizendo que esse é um caso importante quando a gente discute fissura social, polarização política, violência e uso de armas, e o futuro do movimento jovem da direita cristã nos Estados Unidos, viu, Pri? Muito bom, professora. Então, professor, vou passar já para você, só para complementar o que a professora Fernanda falou sobre esse aumento, né, da ocorrência de atos violentos, para a gente dar um panorama aqui, ó. Em 2020 houve um plano para sequestrar a governadora de Michigan, que foi frustrado pelo FBI. Em 2021 teve a invasão ao Capitólio, que dispensa explicações, né? E, enfim, é um esforço para anular o resultado das eleições. Em 2022, um homem invadiu a casa da Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara na época. Ela estava ausente, mas a pessoa que cometeu essa invasão, né, atacou seu marido com um martelo. Ele teve uma fratura no crânio. Em 2024, o presidente Donald Trump sofreu o atentado durante aquele ato de campanha na Pensilvânia. E também, no ano passado, Brian Thompson, o presidente executivo da United Health, foi assassinado. Inclusive, Donald Trump, quando estava falando sobre Charlie Kirk, ele falou sobre a violência contra ele, e segundo Donald Trump, isso é resultado do radicalismo da esquerda. Ele falou sobre o seu atentado, falou sobre o executivo da United Health, nesse contexto de falar sobre e prestar suas condolências à morte de Charlie Kirk. Além disso, nesse ano também, coquetéis Molotov foram